Sou mãe solteira e moro com meu filho Pedro em um apartamento pequeno na zona sul de São Paulo. No começo deste ano, precisei trocar a cama dele, que estava muito velha e quebrada. Mas como todo mundo sabe, móvel novo está custando um absurdo hoje em dia. Depois de pesquisar muito em lojas, percebi que não tinha condições de comprar uma cama nova. Então comecei a procurar na OLX. Encontrei um anúncio de uma cama de solteiro em ótimo estado por um preço bem abaixo do mercado. Era de madeira maciça e parecia bem conservada pelas fotos. Entrei em contato com o vendedor e combinamos de eu ir buscar a cama no mesmo dia. Quando cheguei no endereço, percebi que era uma casa antiga no bairro do Ipiranga, dessas bem tradicionais com grade na frente. Quem me atendeu foi uma senhora de idade, que logo explicou que estava vendendo as coisas do irmão que tinha falecido recentemente. Achei a senhora muito simpática e ela até me ajudou a desmontar a cama e colocar no carro que eu tinha pedido emprestado para o transporte. Ela fez questão de baixar mais ainda o preço quando soube que era para meu filho, o que me deixou mais tranquila sobre a compra. No mesmo dia, meu cunhado me ajudou a montar a cama no quarto do Pedro. Meu filho ficou super animado com um móvel novo e quis dormir nela logo na primeira noite. Tudo parecia normal nas primeiras semanas, até que comecei a perceber que Pedro estava acordando mais cedo que o comum e falando sozinho no quarto. No início, pensei que fosse coisa de criança, já que ele tem 8 anos e é filho único, então achei que tinha criado um amigo imaginário para ter companhia. Ainda mais depois que o pai dele se mudou para outro estado. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando a professora me chamou na escola. Ela estava preocupada porque Pedro estava diferente nas aulas, mais calado e isolado dos outros alunos. O que mais me assustou foi quando ela me mostrou os desenhos que ele estava fazendo durante as atividades. Eram símbolos muito estranhos, que pareciam estrelas de 5 pontas e círculos com escritas que eu nunca tinha visto antes. Perguntei para ele sobre os desenhos, mas ele só dizia que seu novo amigo tinha ensinado e que eles conversavam todas as noites antes de dormir. Uma noite, acordei assustada com barulhos vindos do quarto dele. Quando abri a porta, vi Pedro sentado na cama conversando baixinho, mas não conseguia entender o que ele estava falando. Quando perguntei com quem ele estava conversando, ele apontou para um canto vazio do quarto e disse que seu amigo estava ali. Fiquei muito preocupada e comecei a prestar mais atenção no comportamento dele. Percebi que ele estava mais pálido. Não queria mais brincar com os amigos da escola e vivia desenhando aqueles símbolos estranhos em todos os seus cadernos. Decidi pesquisar na internet sobre a região onde tinha comprado a cama e acabei encontrando algumas notícias antigas sobre o antigo morador daquela casa. Era um homem que vivia sozinho e, segundo os vizinhos, praticava rituais estranhos durante a noite. As reportagens diziam que ele tinha sido encontrado morto em circunstâncias misteriosas dentro de casa e que a polícia tinha encontrado vários símbolos desenhados nas paredes do quarto dele, muito parecidos com os que Pedro estava fazendo na escola. Entrei em pânico quando fiz essa descoberta e imediatamente comecei a relacionar todas as mudanças no comportamento do Pedro com aquela cama. Lembrei que a senhora tinha comentado que o irmão dela tinha morrido de forma repentina, mas não tinha entrado em detalhes. Tentei fazer contato novamente com ela através do número da OLX, mas a linha tinha sido desativada. Voltei ao endereço onde tinha comprado a cama, mas a casa estava fechada e com uma placa de vende-se. Os vizinhos me disseram que a senhora tinha se mudado para outro estado depois de vender as últimas coisas do irmão. Naquela mesma noite, depois de colocar Pedro para dormir, fiquei no meu quarto pesquisando mais sobre o antigo dono da cama. Encontrei um blog sobre ocultismo que falava sobre ele, dizendo que era conhecido por praticar magia negra e que tinha morrido durante um ritual mal sucedido.
O pior é que nas fotos do blog reconheci vários dos símbolos que meu filho estava desenhando. Eram exatamente os mesmos, até nos mínimos detalhes. Como uma criança de 8 anos poderia saber desenhar aquilo sem nunca ter visto antes? Decidi jogar aquela cama fora imediatamente. No dia seguinte, pedi para meu filho dormir no meu quarto e chamei uns rapazes para retirar a cama. Mas quando eles tentaram desmontar, perceberam que tinha algo gravado embaixo do estrado. Eram os mesmos símbolos que Pedro desenhava, entalhados na madeira. Fiquei gelada na hora e mandei que levassem tudo embora o mais rápido possível. Naquela mesma tarde, comprei um colchão novo para ele e improvisamos no chão até conseguir outra cama. O mais assustador é que mesmo depois de ter me livrado da cama, Pedro continuava falando que seu amigo ainda estava lá. Ele dizia que o amigo estava bravo porque eu tinha jogado a cama fora e que agora ele não tinha onde dormir. Comecei a notar arranhões nas paredes do quarto dele, sempre perto da cabeceira onde ficava a cama antiga. Eram marcas fundas na parede, como se alguém tivesse usado algo pontiagudo para fazer aqueles riscos, mas Pedro jurava que não tinha sido ele. Já se passaram 3 meses desde que me livrei daquela cama, e as coisas aos poucos foram voltando ao normal. Pedro parou de desenhar aqueles símbolos e voltou a brincar com os amigos da escola. Ele ainda fala às vezes do tal amigo, mas não com a mesma frequência de antes. O mais estranho é que nunca consegui explicar realmente o que aconteceu. Tentei até procurar um padre para benzer a casa, mas ele disse que não sentia nenhuma energia ruim por aqui. Os arranhões na parede ainda estão lá, e às vezes, quando olho para eles, sinto um arrepio na espinha ao lembrar de tudo o que aconteceu. Acabei pintando a parede para cobrir as marcas, mas confesso que ainda fico inquieta quando escuto algum barulho estranho durante a noite. Desde então, nunca mais comprei nada usado pela internet, principalmente se tiver alguma história por trás que eu não conheça. Faz apenas 5 dias, mas parece que foi há uma eternidade. Preciso muito desabafar, porque não aguento mais guardar isso sozinho. Preciso que alguém me ajude a entender o que aconteceu com minha amiga. Somos um grupo de 5 amigos de infância. Crescemos juntos nesse conjunto habitacional e sempre fomos inseparáveis. Ela sempre foi a mais alegre do grupo, aquela que conseguia arrancar risada até nos dias mais difíceis. Agora mal consigo olhar para ela sem sentir um frio na espinha. Fico me perguntando se a pessoa que encontro todos os dias ainda é realmente minha amiga ou se aquela noite mudou ela para sempre. Não sei se foi castigo ou se demos azar, mas nunca devia ter concordado em fazer aquela brincadeira idiota do copo. Tudo começou quando houve um apagão no bairro inteiro. O calor estava insuportável e não tinha mais bateria em nenhum celular para a gente se distrair. Foi quando alguém sugeriu que a gente fizesse o jogo do copo, já que tinha várias velas acesas pela sala. No início, era só diversão, aquela ansiedade boba de adolescente querendo sentir medo. A gente até ria quando o copo começava a se mover devagar sobre as letras, mas então tudo mudou. O ar ficou pesado, difícil de respirar e uma sensação horrível tomou conta do ambiente. Antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa, ela começou a se contorcer. No começo, achei que era brincadeira, mas quando vi seus olhos revirando e aquela voz grave e rouca saindo da sua garganta, percebi que tínhamos mexido com algo que não devíamos. Naquela hora, o pânico tomou conta de todos nós. Tentamos segurar ela, mas sua força estava muito além do normal para uma pessoa do seu tamanho. O pior foi quando ela começou a falar coisas horríveis numa voz que não era dela, uma voz masculina e profunda que fazia as velas tremeluzir. Lembro que um dos meus amigos começou a chorar, enquanto o outro tentava ligar desesperadamente para os pais dela, mas os celulares estavam todos descarregados. Ficamos presos naquela situação por quase 1 hora,
totalmente impotentes, apenas observando nossa amiga se debater e falar coisas que me dão arrepios só de lembrar. Quando as luzes finalmente voltaram, ela desmaiou. No dia seguinte, ela parecia não lembrar de nada do que tinha acontecido. Acordou normalmente, foi para a escola como sempre fazia, mas tinha algo diferente. No início, eram pequenas coisas que só a gente que conhecia ela há tanto tempo conseguia perceber. O jeito de andar estava mais pesado. O sorriso não chegava mais aos olhos como antes, e às vezes ela parava no meio de uma conversa e ficava olhando fixamente para o nada por vários segundos. Comecei a notar também que ela não refletia mais nos espelhos da mesma forma. A imagem sempre parecia um pouco distorcida, como se tivesse um pequeno atraso entre seus movimentos e seu reflexo. Os professores também começaram a notar mudanças no comportamento dela. Durante as aulas, ela, que sempre foi participativa, agora ficava num canto isolado, rabiscando coisas estranhas no caderno. Uma vez, consegui espiar um desses desenhos e fiquei gelado. Eram símbolos que eu nunca tinha visto antes, todos conectados em espiral. E no centro havia um rosto deformado que parecia me encarar. Quando perguntei sobre isso, ela fechou o caderno bruscamente e me olhou de um jeito que me fez dar 2 passos para trás. Seus olhos estavam diferentes, como se tivessem perdido toda a cor, ficando num tom acinzentado que eu nunca tinha visto antes. Ontem aconteceu algo que me fez decidir buscar ajuda aqui. Estávamos todos reunidos no intervalo das aulas, como sempre fazíamos, quando ela começou a cantarolar uma melodia estranha, uma música que ninguém conhecia. De repente, sua cabeça virou num ângulo impossível em minha direção, e aquela mesma voz grave da noite do jogo saiu de sua boca chamando meu nome. Todo mundo em volta ficou paralisado. Ela sorriu de um jeito que não parecia humano, mostrando todos os dentes, e disse que estava apenas começando a se divertir. Depois disso, voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Mas agora, tenho certeza que não é mais minha amiga que está ali. Tento me convencer de que é só minha imaginação, que todo mundo está exagerando, mas cada dia fica mais difícil ignorar os sinais. Os outros 3 amigos do nosso grupo também perceberam e estão apavorados. Um deles até se mudou de turma com a desculpa que precisava estudar no período da manhã. Na verdade, ele não aguenta mais ficar perto dela. Já tentamos conversar com os pais dela, mas eles acham que é só uma fase da adolescência, que ela está diferente porque está crescendo. Se eles vissem o que a gente vê, não diriam isso. Às vezes, quando ela não percebe que estou olhando, consigo ver suas mãos se contorcendo de uma forma anormal, como se os dedos tivessem vida própria. O pior é que agora ela parece saber que descobrimos. Hoje de manhã, ela me encurralou no corredor vazio da escola e sussurrou no meu ouvido, com aquela voz grave que está adorando vestir a pele dela. Disse que escolheu ela naquela noite do jogo porque era a mais forte do grupo e que agora não tem mais volta. Fiquei paralisado de medo, querendo gritar, mas nenhum som saía da minha boca. Quando finalmente consegui me mover, ela já tinha voltado ao normal, rindo e dizendo que eu estava muito estranho ultimamente, como se a estranha não fosse ela. Agora estou com tanto medo que mal consigo dormir. Fico revirando na cama, pensando em tudo que aconteceu desde aquela noite. Os pesadelos são constantes, sempre com aquela voz grave me chamando, aquele sorriso estranho que não pertence ao rosto dela. O pior é que começamos a descobrir coisas ainda mais assustadoras. Uma vizinha disse que tem visto ela parada no playground do conjunto durante a madrugada, apenas olhando fixamente para as janelas dos apartamentos. Outro morador garantiu que a viu subindo pelas paredes do prédio como se fosse uma aranha. Não sei se posso acreditar em tudo isso, mas depois do que presenciei, nada mais me parece impossível. Não sei mais o que fazer ou a quem recorrer. Os outros 2 amigos que ainda conversam comigo estão tão apavorados quanto eu.
Um deles sugeriu procurar um padre, mas tenho medo de piorar ainda mais a situação. E se isso irritar, seja lá o que estiver controlando ela? Todo dia ela parece menos humana, como se algo estivesse consumindo sua essência aos poucos. Outro dia, na aula de educação física, ela correu os 100 metros em tempo recorde, como se não fosse nada. O professor ficou impressionado, mas eu só conseguia pensar em como aquilo não era normal. Ninguém melhora tanto assim da noite para o dia. Estou escrevendo esse relato porque não aguento mais guardar isso sozinho. Sempre me pergunto se existe alguém por aí que já passou por algo parecido, que possa me ajudar a entender o que está acontecendo. Ontem mesmo, durante o jantar na casa dela, presenciei mais uma cena que me deixou sem dormir. Os talheres na mesa começaram a tremer quando ela se sentou, e juro que vi seu reflexo no armário de vidro fazer movimentos diferentes dos dela. Seus pais parecem estar cada vez mais preocupados também, mesmo que não admitam. A mãe dela comentou que às vezes escuta conversas vindas do quarto durante a madrugada, mas quando vai verificar, ela está dormindo sozinha. Preciso compartilhar algo que está me tirando o sono há semanas. Sério, já não sei mais a quem recorrer e depois de ler vários relatos parecidos aqui no fórum, decidi criar coragem e contar o que está acontecendo no meu prédio. Não sou de acreditar em coincidências, muito menos em coisas sobrenaturais. Sempre fui aquela pessoa cética que busca explicações racionais para tudo. Mas dessa vez é diferente. Moro em um prédio antigo em São Paulo, desses que você encontra em bairros residenciais mais afastados, com fachada meio desbotada e um ar meio nostálgico. Sempre foi um lugar tranquilo, onde todo mundo se conhecia, e eu realmente adorava essa simplicidade. Até que a nova moradora do 302 chegou há alguns meses e começou uma sequência de eventos que ainda me fazem tremer só de lembrar. Tudo mudou quando soubemos que ela tinha comprado os móveis do antigo morador, seu Jorge. Ele era um senhor que vivia sozinho. Infelizmente, faleceu no apartamento. Foi uma história triste que abalou todo mundo aqui no prédio, principalmente porque só encontraram ele dias depois. Na época, algumas pessoas até comentaram que era estranho alguém querer ficar com os móveis de uma pessoa que tinha morrido daquele jeito. Mas eu não vi problema. Quer dizer, eram móveis bonitos, bem conservados, e ela estava começando a vida sozinha, então parecia uma decisão prática. O que ninguém imaginava é que, menos de uma semana depois da mudança, os vizinhos começaram a notar coisas perturbadoras. No começo eram detalhes que poderiam passar despercebidos. Ela parada no corredor tarde da noite, sussurros estranhos vindo do apartamento, o barulho de móveis sendo arrastados em horários improváveis. Mas o que realmente me fez perceber que algo muito errado estava acontecendo foi quando comecei a escutar, pela parede do meu quarto, conversas que vinham do apartamento dela, e uma das vozes, me arrepio só de falar isso, era idêntica à do seu Jorge. Nos primeiros dias, tentei ignorar essas conversas. Pensava que poderia ser a televisão ligada, ou talvez ela estivesse falando ao telefone com alguém. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais estranho ficava. A voz masculina que eu escutava tinha aquele mesmo jeito característico do seu Jorge de falar, com aquele sotaque mineiro carregado e a risada rouca que todo mundo no prédio conhecia. Era assustador demais, porque não tinha como ser ele. Cheguei até a gravar alguns áudios dessas conversas no celular e mostrei para a dona Regina, a síndica. Quando ela escutou, ficou pálida. Ela conhecia seu Jorge há mais de 15 anos e confirmou o que eu já sabia. Aquela era, sem dúvida, a voz dele. O mais perturbador é que o comportamento da nova moradora foi ficando cada vez mais estranho.
Ela começou a sair do apartamento vestida de um jeito muito parecido com o que seu Jorge costumava se vestir, sempre com aquelas camisas sociais de manga curta e calças de linho, mesmo sendo uma mulher jovem, que não devia ter mais que 30 anos. Os outros moradores começaram a evitar usar o elevador quando ela estava dentro, porque ela conversava sozinha usando duas vozes diferentes, a dela normal e outra igualzinha à do seu Jorge. Era como se ela estivesse possuída pela personalidade dele, e isso foi ficando cada vez mais intenso. Uma vez, encontrei ela no corredor e ela me chamou pelo nome, mas usando a voz dele, sendo que eu nunca tinha me apresentado a ela, mas seu Jorge me conhecia muito bem. As coisas começaram a ficar ainda mais intensas quando ela passou a reproduzir hábitos específicos do seu Jorge, coisas que só quem conhecia ele poderia saber. Por exemplo, ele tinha a mania de regar as plantas do corredor todo domingo de manhã, às 7 horas em ponto, usando um regador azul muito antigo. Do nada, ela começou a fazer exatamente a mesma coisa, no mesmo horário, e chegou até a arranjar um regador idêntico. Outro detalhe assustador era que ela começou a tocar violão nas tardes de quinta-feira, justamente o que seu Jorge fazia, e o mais absurdo é que eram as mesmas músicas que ele tocava, aquelas modas de viola antigas que ele tanto gostava. Era impossível ela saber desses detalhes, porque ela se mudou para cá depois que ele já tinha falecido. Uma noite aconteceu algo que me fez perceber que a situação estava saindo totalmente do controle. Eram mais ou menos 23 horas, quando escutei batidas fortes na minha porta. Quando abri, era ela, tremendo e chorando, mas falando com a voz do seu Jorge. Ela, ou ele, não sei mais como descrever, disse que precisava da chave do quartinho de ferramentas do prédio, porque tinha esquecido algumas coisas importantes lá. O problema é que esse quartinho tinha sido esvaziado logo depois do falecimento dele, e apenas seu Jorge tinha esse costume de guardar suas coisas lá. Fechei a porta assustado e liguei imediatamente para a dona Regina. Enquanto eu falava com a síndica ao telefone, podia ouvir ela no corredor, alternando entre sua própria voz e a dele, como se estivesse tendo uma discussão consigo mesma. O clima no prédio ficou tão pesado que alguns moradores começaram a se reunir para discutir a situação. Numa dessas reuniões, Dona Márcia, que morava ao lado do seu Jorge há mais de 20 anos, revelou algo que fez meu sangue gelar. Segundo ela, na semana antes dele falecer, seu Jorge tinha comentado que estava preocupado com seus móveis antigos. Ele dizia que eram peças especiais, que tinham sido da sua falecida esposa e que carregavam muitas memórias. Ele chegou a mencionar que tinha medo de que essas memórias se perdessem quando ele não estivesse mais aqui. Na hora, Dona Márcia não deu muita importância, mas agora tudo parecia fazer um sentido assustador. Era como se, de alguma forma, ele tivesse se apegado tanto àqueles móveis que sua essência tinha ficado presa a eles. As coisas atingiram o ponto crítico quando a irmã dela veio visitá-la e saiu do apartamento absolutamente horrorizada. Ela procurou a síndica e contou que sua irmã não era mais a mesma pessoa. Disse que encontrou o apartamento todo organizado exatamente como era na época do seu Jorge. Ela sabia disso porque tinha visto fotos do apartamento no anúncio de venda dos móveis. Mas o pior não era isso. Segundo ela, sua irmã não reconheceu quem ela era e passou a toda visita agindo e falando como se fosse o antigo morador, contando histórias da época que ele tinha servido o exército, falando da falecida esposa dele, coisas que não tinha como ela saber. A irmã dela saiu de lá aos prantos, dizendo que precisava fazer alguma coisa para ajudar. A situação foi ficando cada vez mais insustentável, principalmente depois que ela começou a colocar cartazes no quadro de avisos do prédio, assinados com o nome do seu Jorge, reclamando das mesmas coisas que ele costumava reclamar.
O barulho das crianças na piscina, as pessoas que não separavam o lixo corretamente, até o cheiro de cigarro que vinha do 8º andar. Era a letra dela, mas o jeito de escrever, as expressões usadas, tudo era exatamente como ele fazia. Algumas pessoas sugeriram chamar a polícia, outras queriam procurar a família dela, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. Afinal, tecnicamente, ela não estava fazendo nada de ilegal, só estava agindo de um jeito muito estranho. O que me fez decidir compartilhar essa história aqui foi o que aconteceu na semana passada. Eu estava voltando do trabalho quando a encontrei sentada na escadaria do prédio, chorando muito. Mas não era um choro normal. Ela alternava entre soluços com sua própria voz e lamentos com a voz do seu Jorge. Quando cheguei perto, ela levantou a cabeça e começou a falar, misturando as duas vozes, como se duas pessoas estivessem tentando usar o mesmo corpo ao mesmo tempo. Ela dizia que não aguentava mais, que queria sua vida de volta, mas também falava que não podia abandonar as memórias, que precisava cuidar das coisas dele. Foi a cena mais perturbadora que já presenciei na minha vida. Fiquei paralisado, sem saber como reagir ou o que dizer. Depois daquele dia na escadaria, ela simplesmente parou de sair do apartamento. Os únicos sinais de que tinha alguém lá dentro eram as luzes que acendiam e apagavam durante a noite e o som das conversas, sempre alternando entre a voz dela e a do seu Jorge. O zelador disse que ela recusava até receber as entregas de delivery na porta, pedia para deixar tudo no térreo que depois alguém buscava. A única pessoa que ainda tinha algum contato com ela era sua irmã, que aparecia uma vez por semana para deixar compras e tentar convencê-la a procurar ajuda. Mas pelo que ficamos sabendo, ela se recusava a se desfazer dos móveis ou sair do apartamento, dizendo que tinha prometido cuidar de tudo. Ontem à noite aconteceu algo diferente. Por volta das 3 da manhã, todos os moradores foram acordados por um barulho ensurdecedor de móveis sendo arrastados no 302. Quando o zelador e alguns moradores foram verificar, ela abriu a porta, pela primeira vez em semanas, e estava lá, parada, com uma expressão estranhamente calma no rosto. O apartamento estava totalmente reorganizado, cada móvel exatamente na mesma posição que seu Jorge mantinha. Ela olhou para todos e, usando sua própria voz, disse que finalmente tinha entendido o que precisava fazer. Disse que agora o apartamento estava do jeito que sempre deveria ter ficado e que as coisas iam se acalmar. E sabe o mais estranho? Depois disso, nunca mais ouvimos a voz do seu Jorge. Nunca pensei que um simples pacote de velas pretas pudesse desencadear algo tão assustador no pequeno mercadinho do meu bairro. Sempre frequentei aquele lugar desde que me mudei para a Zona Sul, há mais de 15 anos. A dona Conceição, proprietária do estabelecimento, é daquelas pessoas que todo mundo conhece e admira na vizinhança. O mercadinho não é muito grande, mas ela mantém tudo muito organizado e ajuda todo mundo como pode, principalmente os mais velhos, carregando as compras ou fazendo entregas quando alguém está doente. A filha dela, a Júlia, cresceu praticamente ali dentro, ajudando a mãe desde pequena. Era uma menina doce, sempre sorridente, que conquistava todos os clientes com seu jeito meigo de ser. Mas algo muito estranho começou a acontecer com ela. Algo que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Foi numa quarta-feira à tarde que tudo aconteceu pela primeira vez. Eu tinha ido comprar ingredientes para fazer um bolo de aniversário e enquanto procurava as velas na prateleira, encontrei um pacote com algumas velas pretas que achei diferentes. Pensei que dariam um toque especial na decoração e peguei sem pensar 2 vezes. Quando coloquei o pacote no balcão para pagar, a Júlia, que estava sentada em um banquinho fazendo a lição de casa, começou a tremer de repente. No começo achei que era algum mal-estar, talvez pressão baixa.
Mas quando vi seus olhos revirando e ouvi aquela voz grave e assustadora saindo da boca dela, meu sangue gelou. Ela começou a gritar sobre uma mulher que fazia trabalhos nos fundos daquele terreno, muito antes do mercadinho existir. A voz não era dela. Definitivamente não era a voz daquela menina de 12 anos que eu conhecia. Dona Conceição ficou desesperada. Largou o que estava fazendo e correu para acudir a filha. Ela tentava segurar a Júlia, que se debatia e continuava gritando com aquela voz assustadora. Os outros clientes que estavam no mercadinho começaram a se aproximar, assustados com a cena. Uma senhora mais velha, que estava comprando pão, começou a rezar baixinho enquanto segurava um terço. A menina gritava sobre oferendas, velas pretas e trabalhos feitos para o mal, falando que aquele lugar era sagrado e que não podia ser profanado. Foi quando seu Jorge, um senhor que mora no bairro há mais de 40 anos, entrou no mercadinho e ficou paralisado com a cena. Depois que Júlia se acalmou, seu Jorge contou para todos nós que realmente existiu uma casa de umbanda naquele terreno há muitos anos atrás. Segundo ele, uma senhora chamada Dona Sebastiana morava e atendia pessoas ali fazendo trabalhos espirituais. Ele disse que ela era muito respeitada na região, mas que um dia desapareceu sem deixar rastros. Ninguém soube explicar o que aconteceu com ela. Anos depois, o terreno foi vendido e o mercadinho foi construído. Fiquei arrepiada ao perceber que uma menina de 12 anos não teria como saber desses detalhes do passado, ainda mais com tanta precisão nos detalhes que ela gritava durante o ataque. Depois desse dia, percebi que as pessoas começaram a evitar comprar qualquer coisa que tivesse a cor preta no mercadinho. O caso da Júlia virou assunto em todo o bairro e alguns moradores até pararam de frequentar o lugar com medo de presenciar outra cena como aquela. Dona Conceição estava muito preocupada, não só pelo comportamento estranho da filha, mas também porque as vendas começaram a cair. Ela tentou tirar todos os produtos pretos das prateleiras, principalmente as velas, mas não adiantou muito. Era como se a Júlia tivesse desenvolvido uma sensibilidade para perceber quando alguém entrava no mercado com más intenções, mesmo que a pessoa não comprasse nada preto. Um dia, estava passando em frente ao mercadinho quando vi uma movimentação estranha. Uma mulher que eu nunca tinha visto no bairro estava tentando comprar uma vela preta que havia encontrado escondida atrás de alguns produtos. No momento em que ela pegou a vela, Júlia começou a gritar novamente. Dessa vez, além da voz diferente, ela apontava para a mulher e falava sobre as intenções dela, dizendo que ela queria fazer mal a alguém. A mulher ficou tão assustada que deixou a vela cair no chão e saiu correndo do mercado. O mais impressionante é que depois descobrimos que essa mulher realmente tinha fama de fazer trabalhos para prejudicar as pessoas em outro bairro. Várias pessoas começaram a procurar informações sobre a antiga casa de umbanda e sobre Dona Sebastiana. Uma senhora chamada Dorinha, que morava 2 ruas acima do mercadinho, apareceu um dia com algumas fotos antigas do bairro. Em uma delas, dava para ver claramente a casa onde Dona Sebastiana morava e atendia. Era uma casa simples, pintada de branco, com um quintal grande nos fundos, exatamente onde hoje é o depósito do mercadinho. Na foto também aparecia Dona Sebastiana, uma senhora negra com um turbante branco na cabeça, olhar sereno e um sorriso acolhedor. Fiquei impressionada porque a descrição que Júlia fazia durante seus ataques batia perfeitamente com a imagem da foto, mesmo ela nunca tendo visto aquele registro. Dona Conceição, desesperada com a situação da filha, começou a procurar ajuda em vários lugares. Levou Júlia em médicos, psicólogos e até mesmo em alguns centros espíritas, tentando entender o que estava acontecendo. Os médicos não encontraram nada de errado com ela. Todos os exames davam normais. O mais estranho é que, fora do mercadinho, Júlia era uma menina completamente normal.
Ela ia para a escola, brincava com as amigas, fazia todas as atividades de uma criança da idade dela sem nenhum problema. Os ataques só aconteciam quando ela estava no mercadinho e alguém tentava comprar algo relacionado com trabalhos espirituais, principalmente as velas pretas. Um dia, Dona Conceição resolveu fazer uma limpeza profunda no depósito do mercadinho, que ficava exatamente onde era o quintal da antiga casa. Enquanto arrumava algumas caixas, ela encontrou, enterrado num canto, um pequeno baú de madeira já bem deteriorado. Quando abriu, encontrou vários objetos antigos, guias coloridas, algumas imagens pequenas de santo e um caderno velho com anotações. As páginas estavam amareladas e a maioria do que estava escrito já não dava para ler direito, mas em uma das páginas ainda dava para ver claramente a data. Era de 30 anos atrás. Tinha também uma foto em preto e branco, onde aparecia Dona Sebastiana com várias pessoas na frente da casa, provavelmente durante algum trabalho espiritual. Logo depois dessa descoberta, os ataques de Júlia começaram a ficar mais intensos. Não era mais só com as velas pretas, bastava alguém comentar sobre o baú ou sobre a antiga casa que ela começava a tremer e falar com aquela voz assustadora. Numa dessas vezes, ela revelou algo que ninguém sabia. Disse que Dona Sebastiana não tinha desaparecido como todo mundo pensava, mas que tinha sido expulsa do bairro por algumas pessoas que não aceitavam seu trabalho. Ela teria ido embora chorando e prometendo que um dia a verdade seria revelada. O mais impressionante é que seu Jorge, depois de ouvir isso, confirmou que realmente existiu um grupo de moradores que fez um abaixo-assinado na época para tirar Dona Sebastiana dali. Depois que o passado veio à tona, algumas pessoas mais velhas do bairro começaram a sentir remorso. Uma delas foi Dona Cleide, que tinha participado do abaixo-assinado contra Dona Sebastiana. Ela apareceu no mercadinho chorando, pedindo perdão em voz alta, como se Dona Sebastiana pudesse ouvi-la. No exato momento em que ela começou a pedir perdão, Júlia teve outro ataque, mas dessa vez foi diferente. A voz que saía dela estava mais calma, menos assustadora. Ela disse que muitos dos que fizeram mal a Dona Sebastiana já tinham partido desse mundo e que o perdão era possível para quem reconhecesse seus erros de coração. Já fazem 3 meses que tudo isso aconteceu e as coisas estão mais calmas agora. Júlia ainda tem alguns ataques, mas são mais raros e menos assustadores. Dona Conceição decidiu transformar uma parte do depósito em um pequeno altar, onde colocou os objetos que encontrou no baú. Ela mantém sempre velas brancas acesas ali, em respeito à memória de Dona Sebastiana. O mais curioso é que depois que ela fez isso, as vendas do mercadinho voltaram ao normal e até aumentaram. Algumas pessoas dizem que às vezes, quando passam em frente ao mercadinho tarde da noite, conseguem ouvir um cantarolar suave vindo do fundo do estabelecimento, como se alguém estivesse entoando pontos de umbanda. E o mais incrível, Júlia é a única que não se lembra de nada que acontece durante seus ataques.